Muito boa noite, meus amados e muito queridos irmãos da IBBF Esperança, Igreja Batista Bíblica Fundamentalista da cidade de Esperança. Iniciamos nesse momento mais um serviço de adoração ao Senhor, para a honra e glória tão somente do nosso Deus. Amém? Dizer aos irmãos que estamos com saudades e oremos a Deus que no próximo domingo, dia 12, nós possamos estar realizando nosso culto presencial na igreja com a limitação de 30%. E claro, os irmãos que estão no grupo de riscos, mais vulneráveis, não deverão ir. Apenas os irmãos que possam estar conosco, vamos estar orando no sentido de que Deus possa estar nos abençoando e possamos estar juntos no próximo domingo, no templo aqui em Esperança, para glorificarmos o nome de Deus. Amém? Irmãos, devemos permanecer, como disse pela manhã, em oração uns pelos outros, orando pela saúde dos irmãos, orando pelo conforto espiritual, orando pelo lado material e também se preocupando em ter contato uns com os outros, para que possamos conversarmos, mesmo por telefone, e saber como o irmão está. Isso é importante, devemos fazer, não só uma vez, mas várias vezes ligarmos para os irmãos e termos um pouco de comunhão mesmo à distância. Amém? Por favor, irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Vamos ler do verso 7 até o verso 15, versículo de 7 a 15. Evangelho de João, capítulo 16, versículo de 7 a 15. Amém? Dito está na palavra de Deus: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Amém? Que Deus possa aplicar essa pequena partícula linda da sua santa palavra em nossas vidas, que possamos entendê-la e aplicarmos verdadeiramente. Irmão, nós vimos que nós precisamos ter o Consolador, o Espírito Santo, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando isso ocorre, o pecador recebe um guia, ele irá nos guiar, versículo 13, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então temos que receber o Espírito Santo para podermos entender e ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Espero que os irmãos prestem bem atenção nesse tema, pecado, justiça e juízo, que nós vamos falar hoje sobre um tema de suma importância, que é a predestinação bíblica, e nós vamos recorrer muito à ação do Espírito Santo. Amém? Vamos chamar a irmã Luciana, que nos vai trazer um louvor ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Irei louvar o Senhor, hino 376 do cantor cristão, Salvação Perfeita. Livres do medo temos ficado, Cristo morreu levando o pecado, eis o resgate, o pacto se fez,
fomos remidos de uma vez, ó, sim, acredita, ó pecador, tens graça bendita, tudo Jesus por nós satisfez, Cristo salvou-nos de uma vez. Ao pecador que a pena merece, vida e perdão Jesus oferece. Clama por graça com avidez, Cristo te acolhe de uma vez. De uma vez, ó, sim, acredita, ó pecador, tens graça bendita, tudo Jesus por nós satisfez, Cristo salvou-nos de uma vez. Filhos de Deus, favor inaudito, Deus nos amou em grau infinito, nessa clemência não há dobrez, a segurança de uma vez. De uma vez, ó, sim, acredita, ó pecador, tens graça bendita, tudo Jesus por nós satisfez, Cristo salvou-nos de uma vez. Amém. Irmãos, vamos pôr nossas cabeças em sentido de glorificar a Deus, para honrá-lo, em submissão, iremos louvar e agradecer a Ele. Santíssimo Deus e Pai, Senhor, te rogamos que o Senhor possa nos conduzir através do teu Santo Espírito, Senhor, a aprender a tua palavra. Te rogamos que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, para realmente entendê-la. Não apenas ser ouvinte esquisitício, Senhor, mas entender, pôr em prática o que nós aprendemos, Senhor. Senhor, obrigado por cada um dos irmãos da IBBF Esperança. Obrigado por cada um dos irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Que o Senhor possa adentrar com o teu conhecimento em nós, Senhor. Para que nós possamos sempre, Senhor, te servir com inteireza de coração, Senhor. Senhor, eu te peço também pela saúde do irmão Neto, pela saúde do irmão José Antônio, do irmão Raul. Quero te agradecer também, Senhor, pela melhora de Camila, lá em Florianópolis, a jovem que tem a doença de Walter Filho. Que o Senhor possa também continuar abençoando, Senhor, e que também possa alguém falar do amor de Deus para a família dela, Senhor. Senhor, eu te peço, te agradeço e te engrandeço, em nome de Cristo. Amém. Bem, irmãos, por favor, vamos até o livro de Romanos, capítulo 8. Vamos ler apenas o versículo 29 e o 30. Romanos, capítulo 8, versos de 29 a 30. Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Desta forma está escrito na palavra de Deus. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Amém? Santíssimo Deus e Pai, Senhor, nos abençoa, nos fortalece e nos dá entendimento da tua palavra, Senhor. Aplica a tua palavra em nossas vidas, para que nós possamos te glorificar, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Cristo. Amém. Queridos e amados irmãos, o tema de hoje à noite é a predestinação bíblica. Raro ensinamento das Sagradas Escrituras foi tão mal interpretado e, consequentemente, abusado e pervertido como a predestinação. Apesar de que a Bíblia mostrar ou apresentar a predestinação de uma forma relativamente
Eu não vou dizer que é simples, porque a palavra de Deus é simples para quem tem o Espírito Santo lhe conduzindo. Veja bem, a simplicidade não é na palavra, e sim em quem colocou a palavra em você. Se tu és guiado pelo Espírito Santo, nós já vimos, ele ensinará a verdade, porque ele é o Espírito da verdade. A simplicidade do Evangelho, da Bíblia, deve ser sempre colocada no primeiro patamar. Há uma enorme confusão com relação à predestinação. Principalmente no sistema religioso calvinista. Para os calvinistas, eles apregoam, eles proclamam que algumas pessoas foram destinadas ou predestinadas para a salvação. Em consequência, outras pessoas foram destinadas ou predestinadas ao inferno. E usa alguns textos bíblicos fora do contexto para provar a sua tese. Irmãos, este ensinamento, a predestinação factual, é uma teoria totalmente contrária às Sagradas Escrituras. Vejam bem, a Bíblia nos mostra com clareza cintilante de um cristal que Deus amou o mundo. Amou está em que tempo verbal? Passado. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, Deus amou o mundo, não amou a um grupo de pessoas específicas. Deus deu a condição, qual? Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos encaixar esse texto, irmãos, que eu citei, João 3,16, com Ezequiel, capítulo 33, versos 11. Vejam bem, Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Ezequiel 33, versículo 11, a palavra de Deus nos diz: disse-lhe, vivo eu, diz o Senhor, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Lembraram, irmão, que esse capítulo 33 de Ezequiel fala do atalaia, do aviso. Ora, se eu fosse escolher só algumas pessoas para ser avisada, eu não precisava gritar aos quatro ventos, e assim apenas aquelas pessoas. Irmãos, amigos, em momento algum estou questionando a soberania e o poder de Deus. Muitíssimo pelo contrário. Creio plenamente e incondicionalmente no poder de Deus. Creio plenamente e incondicionalmente que a salvação é uma obra perfeita de Deus. Creio plenamente que Deus habilita aqueles que Ele escolheu. Não o homem, mas Deus. E, irmãos, por crer na palavra de Deus e por crer na soberania de Deus, eu não posso ir contrário ao que diz a Bíblia. Irmãos,
A Bíblia, a Sagrada Escritura, o livro sagrado, afirma de forma contundente que Deus quer salvar todos os homens. E para isso ele providenciou um mediador, o mediador. Por favor, Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versos 4 e 5. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 4 e 5. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Veja bem, irmãos. Deus quer que todos sejam salvos, mas a soberania de Deus, no sentido de salvação, é providenciar, mostrar o Evangelho e capacitar, a gente vai ver mais para frente, aqueles que irão crer no Evangelho. Irmãos, essa breve introdução foi para mostrar o seguinte, que há um projeto, há um meio, há um plano divino para o homem, que é a salvação. Aí vocês vão ter, nós vamos tentar, pena esse culto não ser presencial, que eu queria o questionamento dos irmãos. Vamos nos perguntar, todo homem vai ser salvo? Qual a resposta? Não. Todo homem merece a salvação? Qual a resposta? Não. Aí você vai dizer, peraí, pastor, o senhor está se contradizendo? O senhor não disse que Deus quer que todos sejam salvos? Sim, eu disse. Mas eu estou dizendo que o projeto de Deus é justamente para salvar, irmãos. O destino do homem natural é a condenação. O ser humano, ao atingir aquela fase da consciência, deixando a inocência para a consciência, isso não quer dizer que as crianças não são pecadoras, são, viu? Mas elas são alcançadas pela graça da inocência, elas não têm discernimento. As crianças, os loucos, as pessoas que não têm discernimento, elas vão direto para a salvação, porque não têm entendimento. Elas não vão ter o quê? Consciência. Quando o ser humano atinge a fase da consciência, recebe de forma automática a condenação herdada em face à desobediência adâmica. Através de Adão, entrou o quê? Através de Adão, o que foi que entrou no mundo? O pecado e a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Irmãos, nós sabemos, claro que sabemos, qual é a consequência imediata do pecado na vida do homem. Qual é a consequência imediata? A separação da glória de Deus. Todos pecaram, e todos estão o quê? Destituídos da glória de Deus. Volta um pouquinho em Romanos capítulo 3, versos 23.
Diz assim, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o pecado colocou todos no mesmo patamar. Qual é o patamar do ser humano natural? A condenação. No imaginário popular, na crença popular, o homem nasce e no decorrer de sua vida passa a condição de condenado em decorrência dos pecados que comete ou que cometeu. Inclusive, meus irmãos, há algumas instituições religiosas que têm até escala de pecado. Tem os pecados que são para a condenação, os pecados que são apenas para o purgatório. Se existisse purgatório na Bíblia, não existe. Este fato deve-se ao falso ensinamento advindo de Roma, da Igreja Católica Romana, e foi ensinado errado e foi mantido pelas suas filhas protestantes e evangélicas, que muitos, a maioria delas, procuram que o homem seja justificado e não se justificar e não ser justificado. Irmãos, escrituristicamente falando, o homem não vai ser condenado, irmão. Não há a possibilidade do homem mais ser condenado. O pastor está ficando louco. Dizer que o homem não vai ser condenado. Por que o homem não vai ser condenado, pastor? O senhor não disse agora que o natural merece a condenação? Sim, disse, irmãos. E repito, o homem natural não vai ser condenado porque ele já está condenado. O homem natural não tem escapatória, ele já está condenado. João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, versículo 18 e depois o versículo 36. Veja bem, o homem natural já está condenado. Estou tentando mostrar o caminho do homem para chegar justamente na predestinação. Eu não esqueci do tema não. Quem crer nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crer no unigênito, no nome do unigênito Filho de Deus. Versos 36. Aquele que crê no Filho tem a vida. Mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ainda em João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós vimos aqui que nós, antes de crermos em Cristo, nós estávamos o quê? Condenados. Há uma passagem, alguém contou-me que viu uma leitura que era a seguinte exposição. Haviam dois trens. Um trem indo para o inferno, um trem supersônico, muito luxuoso, muito espaçoso, muito conforto dentro dele, e ia também uma Maria Fumaça para o céu. Sem conforto nenhum, com estrada apertada, umas portinhas você passava se arranhando, e de estação em estação entrava uma atalaia para comunicar: gente, esse maravilhoso trem está indo para o inferno, desça desse trem e adentre no trem da salvação. As pessoas ouviam o aviso, mas não criam. Aquela pessoa que avisava no vagão não estava tentando condenar ninguém, estava tentando tirar as pessoas da condenação. Isso é o papel de Cristo. Eu falei do Evangelho. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E nós temos
Uma passagem que eu acho fantástica é o Ide de Cristo, lá em Marcos 16, versos 15, que diz: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a apenas os predestinados. Está assim dito? Não, a toda criatura. A dispensação do Evangelho é a toda criatura. Esta passagem por si só já desmoronaria ou colocava em terra a ideia de uma predestinação arbitrária ou factual, onde Deus já condenava uma pessoa e já salvava outra antes da fundação do mundo. Não, irmão. Todo ser humano, ao nascer, já está condenado. Deus não veio condenar ninguém. Cristo veio salvar o mundo. Essa eleição ou essa predestinação factual, arbitrária, apregoa que alguns indivíduos são destinados para a salvação e outros para a condenação. Esse pensamento é totalmente contrário ao que diz a Bíblia. A Bíblia diz que o Evangelho é a toda criatura e que a graça salvadora de Cristo será manifestada a todos. Eu citei Marcos 16, 15 e Tito 2,11. Vamos dar uma olhada em Tito 2,11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Ou seja, o Evangelho e a graça de Cristo será manifestada a todos os homens. Não há uma espécie particular de homens ou de pessoas. Podemos, irmãos, afirmar que o Evangelho é o meio pelo qual o Senhor encontrou para salvar a humanidade. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer, tanto faz judeu como grego. Meus queridos e amados irmãos, nas doutrinas e ensinamentos baseados em preceitos humanos, religiosos, há diversos questionamentos. O que devo fazer para ser salvo? Os católicos dirão que você tem que fazer obras e depois disso ainda passar um tempo no purgatório, os familiares pondo missa para depois pagar pela salvação. Os calvinistas irão dizer: não, só serão salvos aqueles que Deus predestinou. Os arminianos dizem: não, o homem vai até a Deus. E a Bíblia diz diferente. Todos conhecem o livramento que Deus deu a Paulo e Silas quando ambos estavam presos e foi de forma maravilhosa, milagrosa, soltos. A passagem do carcereiro. Por favor, Atos capítulo 16, versos 30 e 32. Quando Deus soltou de forma milagrosa Paulo e Silas, o carcereiro fez a seguinte pergunta: que é necessário que eu faça para ser salvo? Paulo e Silas, sendo interlocutores do Espírito Santo, mostraram o modo bíblico. Atos 16, vamos ler do 30 ao 32. E tiraram-o para fora e disse: senhores, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e todos que estavam na sua casa. A todos que estavam na sua casa.
Meus irmãos, é através da pregação da palavra de Deus que nós temos a fé, que nós cremos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a condição para ser salvo é crer no Senhor Jesus Cristo. Crer na obra de Jesus Cristo. O Evangelho é a boa notícia, as boas novas. Quais são as boas novas? Alguém pode me dizer? Os irmãos aí podem comentar, nos comentários no Facebook. Quais são as boas novas? Sabe qual é a boa nova, irmão? O Espírito Santo, no texto que nós lemos inicialmente de João, vai mostrar que tu é um pecador e que tu mereces o inferno. Bom, pastor, boa nova? Sim, isso é boa nova. Tu vai ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai te convencer e você vai entender que você não é capaz por si mesmo de conquistar a salvação. Então, de um modo milagroso ou miraculoso, ou de uma forma sobrenatural, tu passarás a crer na obra de Cristo. E tu irás negar a si mesmo e crer na obra consumada do Senhor Jesus Cristo. A autopalavra de Cristo na cruz foi de se estar consumada. Cristo terminou na cruz. Ele é redenção e justificação. Ele é a expiação dos nossos pecados. 1 João capítulo 2, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Irmãos, vocês até agora estão entendendo que Cristo, em momento algum, fez a obra para um determinado tipo de pessoas? A obra é para todo o mundo. Para todo o mundo. E nós somos os atalaias que devemos avisar, irmãos. Nós somos os atalaias que devemos avisar que Cristo é a propiciação. O sangue de Cristo foi o sacrifício suficiente para expiar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Aí vocês já estão de saco cheio, perdão a expressão. Pastor, o senhor está fugindo do tema. O senhor precisa falar sobre predestinação? Sim, mas afinal, pastor, afinal de contas, pastor, o que realmente é predestinação? Ou afinal, o que realmente foi predestinado? Eu acho que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo já estão praticamente entendendo o que foi predestinado. Na verdade, irmãos e amigos, o que foi predestinado foi o meio pelo qual recebemos a salvação. Sim. A predestinação é o modo, o modelo bíblico pelo qual nós recebemos a salvação. Deus, em seu beneplácito, em seu perfeito conselho, criou, como eu disse antes, no passado, um plano perfeito por meio da pregação do Evangelho, para tirar o pecador do inferno, para soltar o pecador dos laços do inimigo. Irmãos, o plano perfeito é para salvar o pecador do inferno, porque o pecador já está encaminhado ao inferno. A tua predestinação, o teu destino final, se não encontrar com Cristo, é a condenação eterna. Então, Cristo não morreu apenas determinadas pessoas. Cristo morreu por todo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, versos
14 e 15. Amém? Capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo morreu por um grupo especial de pessoas? Deus amou um grupo especial de pessoas? Deus amou o mundo e Cristo morreu por todos. Irmãos, quando nós cremos conforme o modelo bíblico, Deus nos capacita para ouvirmos e crermos no Evangelho. E desse modo, após ouvir o Evangelho, tendo nele crido no Evangelho da salvação, somos selados com o Espírito Santo e adentramos em Cristo Jesus. Por favor, Efésios capítulo 1, versos 11 a 13. Amém? Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis em quem? Em Cristo. Depois de que você está em Cristo? Depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, meus irmãos. Aqui, biblicamente, Deus está dizendo que Cristo morreu por todos, e que a condição é ouvir e crer no evangelho. A predestinação é o modo pelo qual nós somos salvos, crer na obra de Cristo, se negar a si mesmo e crer plenamente em Cristo. Não há uma eleição factual, não há uma predestinação factual. Há sim um santo evangelho a ser pregado, para que as pessoas possam ouvir e crer na palavra de Deus. De modo bíblico, podemos afirmar que a morte de Cristo é suficiente para salvar toda e qualquer criatura humana que nasceu na face da terra. De modo bíblico, podemos afirmar que Cristo pode salvar toda e qualquer pessoa. Isso não quer dizer necessariamente que todos serão salvos, pelo contrário, porque amaram mais o mundo do que a Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Veja bem, meus irmãos, e entre essas trevas está o engano da religião, para tentar te ludibriar com a astuta. Ele é inimigo astucioso. Ele é um inimigo astuto que sempre tenta ludibriar as pessoas. Irmãos, a obra que Cristo consumou, ele já estava predestinado para isso. E qual era a predestinação de Cristo? Tirar a penalidade do pecado. Quando João o Batista encontrou com Cristo, o que foi que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos predestinados? Não, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Basta crer nele. Diz também que Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa,
ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Meus irmãos, há diversas interpretações para esse texto. Alguns dizem que todos não são todos são só uma parte, eu não entendo. Eu estou dizendo a você, biblicamente, irmão, e sem nenhum medo de prestar essa conta ao meu Senhor, que a morte dele é suficiente para salvar toda e qualquer pessoa, que tu basta tu nele crer para ser salvo. Não há condição a não ser crer em Cristo. Isaías 53, versos 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. O trabalho de Cristo vai salvar você. A obra de Cristo vai salvar você, não é você nenhum sistema religioso, irmãos. Irmãos, concluímos que a condição primordial para ser predestinado é estar na descendência de quem? Na descendência de quem? De Abraão, que é Cristo. Para ser um predestinado, tem que crer na obra de Cristo. Meus irmãos, eu não gosto de falar o que a Bíblia não fala. Eu não gosto de mostrar o que a Bíblia não mostra. Por favor, Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 29. Vejam bem, irmãos, meditem nessa pequena passagem. Gálatas 3, de 6 a 9. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Verso 16 de Gálatas 3. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, a tua descendência, que é Cristo Jesus. Meus queridos e amados irmãos, Deus poderia escolher qualquer criatura, mas escolheu a nós para salvar, escolheu ao homem, dando uma condição: crer. Todos são filhos pela fé em Cristo Jesus. Nós temos uma passagem que nos mostra claramente em Hebreus capítulo 2, que a condição é crer em Cristo. E a condição é ser descendente da fé de Abraão. Hebreus 2, 16 e 17. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Veja bem, irmãos, o modelo bíblico é você ser descendente da fé em Cristo, é você estar em Cristo Jesus, adentrar em Cristo através da fé. Como podemos resumir este modelo bíblico? Deus que chama as coisas que não são como se forem, e as que foram como se não são. Deus é atemporal, Deus tem a presciência de todas as coisas. Ele sabe o antes, o agora e o depois. Deus viu de antemão, pré-conheceu cada ser humano que iria crer em sua obra. Deus elegeu aquele ser humano que iria crer. Deus predestinou aquele homem,
aquele cidadão, aquela pessoa que iria crer. Deus chamou através do Evangelho aquele homem, e o homem obedeceu o Evangelho, creu na obra de Cristo. Recebeu o chamado e recebeu com isso o sangue de Cristo sobre si para purificar os pecados. O homem foi tornado filho, o homem não se tornou filho, foi tornado filho de Deus. Veio para que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Citei Evangelho de João, capítulo 1, versos 12. Então podemos concluir, meus irmãos, que Deus predestinou o quê? O modelo. Predestinou enviar Cristo. Predestinou o Cordeiro para tirar o pecado do mundo. Predestinou alguém para efetuar uma única oração, uma única oferta. Um único sacrifício. Como pagamento suficiente para tirar o pecado de todos os homens. Veja bem, meus irmãos, todo aquele que crê na obra perfeita de Cristo não vai ter a salvação, já tem a salvação. O calvinista, principalmente, usa muito Romanos de 9 a 11 para mostrar a eleição factual, mas ele trata-se, irmãos, da eleição de Israel como nação, não como salvação. Só se aprofundar no contexto. Não queremos usar a Bíblia como artimanha, como usou a serpente para tentar Eva. Nós sabemos, irmãos, que quando nós adentramos em Cristo através da fé, nós entramos em seu repouso. A obra e o modelo estavam predestinados desde antes da fundação do mundo. Por favor, Hebreus capítulo 2. Capítulo 4, versículos 2 e 3. A diferença do que crê e do que não crê. O 2 é o que não crê. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Muitos irão ouvir o Evangelho e não vão ter fé. Porque nós os que temos, crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. A condição está escrito no livro do Cordeiro, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adoraram a todos, aqui adoraram a besta, viu? Os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Irmãos, Deus sabe, conhece os seus. Ele sabe quem vai ouvir e vai crer. E Ele salva essas pessoas através da loucura da pregação. Não é através da sabedoria, da loucura da pregação. Porque a loucura nós cremos biblicamente para os judeus e para os gregos e para os perdidos. Mas para Deus, a pregação é o poder de Deus. Portanto, meus irmãos, amados e queridos, todo homem natural é predestinado ao inferno. Você nasce, passou da fase da inocência, você recebe esta condenação. Se tu tiveres a sorte de morrer antes de criancinha ou não ter as faculdades mentais, a bondade e benignidade de Deus te salva, por tu não porque tu não merecesse ser salvo, mas porque Deus não iria te condenar porque você não tem consciência. Mas fora isso, Cristo veio ao mundo para salvar o mundo.
não para condenar o mundo. Então, qual é a condição? Crer no Senhor Jesus e serás salvo, amém? Crer no Senhor Jesus e serás salvo. O modelo está aí, o modo está aí. Creia na palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe, Deus nos fortaleça e Deus nos capacite para aprender e aplicar a sua palavra, amém? Vamos nos pôr de pé e encerramos o culto com uma breve oração. Santíssimo Deus e Pai, Senhor, não tenho palavras para agradecer a tua bondade e tua misericórdia, Senhor. Que tu amou, Senhor, no passado, todos nós amamos o mundo, Senhor. E deu o seu Filho unigênito, Senhor, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, Senhor. Senhor, nós sabemos que a maioria das pessoas vão ouvir e por não ter a fé misturada não irão crer, Senhor. Mas isso não quer dizer que tu falhaste, Senhor. E sim que o ser humano é falho. Tu és perfeito, Senhor, e teu plano é perfeito, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor capacita a tua igreja, o teu povo, para pregar o teu santo evangelho aos perdidos, Senhor. E o Senhor possa, através do Santo Espírito, Senhor, capacitar as pessoas para entender a tua palavra, Senhor. Senhor, eu te agradeço por cada um dos irmãos da Igreja de Esperança, te agradeço pela vida do pastor Miguel, do pastor Anísio, te agradeço pelos demais irmãos que trabalham com a tua palavra, Senhor, que vivem para pregar o teu evangelho, Senhor. E te pedimos uma semana abençoada, debaixo da tua santa e perfeita proteção, Senhor. Te pedimos também, Senhor, pelo retorno dos cultos presenciais no próximo domingo, sendo a tua vontade, Senhor. Obrigado, em nome de Cristo. Amém.